A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que será ministrada no dia 12, a realidade do milênio. O nosso texto áureo está em Daniel, capítulo 7, versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e língua o servisse. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Verdade aplicada: viver sob o governo de Cristo será mais uma demonstração do real significado da existência humana e de um viver com qualidade. Objetivo da nossa lição: primeiro, mostrar o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo. Segundo, entender o que será o período do milênio. E terceiro, destacar as principais características do milênio. O nosso texto de referência está em Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45, e Daniel, capítulo 7, versículo 27. O versículo 44 vai nos dizer: Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel capítulo 7, versículo 27 vai nos dizer: E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós temos aí o nosso texto de referência, a nossa verdade aplicada, né? E também o nosso texto áureo. A nossa introdução, a introdução do comentarista, ele vai falar a seguinte expressão: que com o fim da batalha do Armagedon se iniciará um tempo sem igual na história, onde Cristo implantará o seu reino sobre toda a terra. Todas as nações, povos e línguas estarão sob o governo justo do Emanuel. Temos aqui a referência, Mateus capítulo 1 e o versículo 22 ao 23. Essa lição nós vamos estar explicando ela em 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos falar o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo. Já no segundo tópico, nós vamos falar o que será o período milenar. E o terceiro tópico, nós vamos falar quais as características do milênio. Então, o nosso primeiro tópico, nós vamos estar abordando justamente o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo, né? O que é que vai acontecer? Como que o povo vai ficar com essa volta eminente do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo? Bom, a humanidade viverá uma paz mundial, né? E uma prosperidade sem precedente. Essa humanidade viverá essa paz e essa prosperidade pelo fato de Satanás ele ter sido preso, né, por 1000 anos. Ele vai ser preso por 1000 anos, então a humanidade ela vai experimentar uma paz mundial como nunca houve,
e uma prosperidade sem precedente. Então hoje nós temos todo tipo de miséria, né? Todo tipo de atrocidade. Nós temos aí um índice muito grande de homicídio, estupro e tantas outras coisas horripilantes. É justamente por conta que Satanás ele tem influenciado muitas vidas a praticar a desordem. O objetivo de Satanás é justamente colocar o homem contra o Deus Todo-Poderoso. Então o homem ele procura buscar a paz, a verdadeira felicidade naquilo onde ele não acha. Ele procura buscar na bebida, na diversão e tantas outras coisas. Então ele termina muitas das vezes se perdendo nesse caminho, né? Porque ele é influenciado por uma força muito terrível, uma força tenebrosa, né? Que é justamente Satanás e seus demônios. Então esse homem ele está morto espiritualmente, né? E ele não tem aí vida com Deus. Ele experimenta uma paz que o mundo oferece. Porém, essa paz que a humanidade ela vai viver é uma paz dada por Cristo, né? Onde vem aí uma grande prosperidade, né? Porque Satanás nesse período ele está preso. Em Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 2, diz o texto que o Senhor, né, diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então ele será amarrado aí por 1000 anos e a humanidade vai presenciar não, sentir uma prosperidade sem precedente e vai viver aí uma paz que nunca houve na face da terra. Como nós estávamos falando, por que acontece tantas barbaridades no mundo, né? Porque de fato acontece. Nós estávamos comentando justamente porque Satanás ele está solto. Então, como ele não é onipresente, ele fica passeando pela terra, aprontando diversos tipos de atrocidade. Como é que ele apronta essas atrocidades? Ele apronta influenciando vidas a praticar a maldade, a fazer diversas coisas ruins que não deve. Por exemplo, no meio da igreja, ele influencia, né, pessoas a se revoltar contra outra pessoa, né? E daí surge uma advertência do apóstolo Paulo, falando para a igreja de Éfeso que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue. Então, é justamente esse fato importante que a igreja tem que perceber, que muitas coisas que acontecem é porque as pessoas elas estão recebendo uma influência muito grande de Satanás e seus demônios. Então, como falar aqui, ele está solto. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, ou seja, o mundo está sob a influência, sob o poder do maligno. O mundo aqui está relacionado a pessoas que estão sem Deus e o sistema implantado por ele. Então, ele está solto nesse mundo, fazendo a desordem, fazendo um monte de coisa, né? Sabemos também que tem limite as coisas que ele faz. Tudo tem uma permissão da parte de Deus, mas também ele pode agir com a legalidade do homem, o homem dando legalidade. Então, nós vamos observar um texto que vai nos falar, né? Lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, onde o Senhor perguntou para ele, dizendo de onde ele vinha, né? E ele respondeu ao Senhor que ele estava rodeando a terra e estava passeando por ela. Então, nós observamos que o intuito dele sempre é acusar, dentro dessa conversa que ele teve, o intuito dele foi acusar Jó, foi falar para Deus que Jó servia a Deus era por conta dos bens que Jó possuía, né?
e ele queria só uma oportunidade, uma permissão para ele tocar tanto nos filhos quanto em Jó. Então, numa situação dessa que nós vivemos hoje, não tem como o mundo ele experimentar essa paz, não tem como o mundo experimentar essa prosperidade. Por quê? Porque Satanás ele está solto, ele passeia por essa terra, ele rodeia essa terra. Então não cabe aqui a gente entrar no contexto, né, da situação do Jó, porque o assunto aqui é sobre a realidade do milênio e nós estamos falando justamente isso, que no milênio não vai acontecer essas situações porque ele estará preso. Então, as pessoas vão desfrutar de uma tremenda felicidade e uma tremenda paz. Então, nós sabemos que o objetivo de Satanás é enganar as nações, né? Então, enquanto ele estiver solto aqui nessa terra, o objetivo dele é enganar as nações, é persuadir as nações, né? É por isso que ele vai ser preso, que é para as nações não ser enganada por ele, né? Ele vai ser preso para ele não enganar mais, né? E o povo poder experimentar uma paz sem precedente. Então, o Apocalipse, né? João recebendo ali a revelação, João vai escrever, João vê e ele escreve no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 3, diz que ele foi lançado, né? Ele lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações, né? E foi justamente nesse período aqui que ele foi amarrado, ele foi ali encerrado, né, no abismo, e naquele abismo foi colocado selo sobre ele para que ele não enganasse mais as nações, né, até por um período de 1000 anos, né, até que os 1000 anos se acabe. E depois importa que seja solto por um pouquinho de tempo. Então, bem já no finalzinho ali do milênio, né, o texto diz que ele ainda vai ser solto. Por exemplo, ó, o texto fala até que os 1000 anos se acabe, ou seja, os 1000 anos se acaba, né? Ou ali bem já perto do finalzinho dos 1000 anos, 1000 anos se acabando. Então, depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, aí é onde vai chegar a execução, né, final, vai ser ali a sentença final dele, né, para ele ser jogado ali no lago de fogo, né? Então, nós observamos que também, como ele vai estar amarrado nesse período milenar, ele vai estar preso. Então, a pergunta que nós fazemos é justamente essa: de onde Jesus governará o mundo, né? No seu reino milenar. Bom, Jesus, ele vai governar o mundo de Jerusalém, porque é de Jerusalém que vai sair a lei para o povo, ou seja, para toda a nação, né? Porque de lá o Cristo está reinando, né? E nós temos um texto em Isaías, no capítulo 2 e o versículo 3, que vai dizer o texto: e viram muitos povos, quer dizer, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. E andemos, né? E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, né? E de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, é de Jerusalém, né? É de Jerusalém que vai sair a lei para o povo. Por quê? Porque lá em Jerusalém, Jesus está, né, como governante. É dali que ele vai governar o mundo.
certo? Então, no milênio, o governo de Jesus não será um governo limitado, ou seja, ele governará sobre toda a humanidade. Ele não governará só uma nação específica, só Israel. Não. Ele governará sobre toda a humanidade, sobre todas as nações. Entendeu? Então agora nos resta a gente ir agora para o segundo tópico, porque aqui nós mostramos o que vai acontecer no mundo após a volta de Cristo, né? E agora nós vamos ao segundo tópico, que nós vamos falar um pouco agora o que será, né, o período milenar, né? O que será? Então a gente vai entender o que será esse período milenar. Primeiro nós temos que entender que o milênio ele é um milênio literal, certo? É um período de 1000 anos, literalmente, né? Nós, como um pré-tribulacionista, aprendemos dentro da palavra de Deus que o milênio é um período literal. Vamos observar o texto em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, entendemos que o milênio, ele é literal. Aí daqui surge uma pergunta. E no milênio? A pessoa vai namorar, vai noivar, vai casar? Sim, normalmente. No milênio, as pessoas vão ter uma vida normal, vão trabalhar, certo? Elas vão casar, vão ter filhos, entendeu? Agora só que a pessoa vai ter longevidade de vida no milênio, ok? E também as pessoas não vão ser perturbadas. Por quê? Porque o diabo ele está amarrado, né? Satanás ele está amarrado. Então, nesse período, é um período onde a pessoa vai viver sem sofrimento, é um período onde as pessoas não vai ter doença, certo? É um período onde a pessoa vai viver uma prosperidade sem igual. Por exemplo, vão ter suas casas, seus carros bons, entendeu? Não vai ter orgulho, não vai ter vaidade, não vai ter essas coisas que tem hoje, né? Relacionado a tantas coisas ruins, como soberba, como avareza e tantas outras coisas. No milênio, nesse período milenar, não vai ter isso. Então, o período milenar, para a gente entendê-lo, nós temos que seguir essa linha, que o milênio será literal, né? Existem pessoas que não acreditam nessa linha. Nós, assembleanos, acreditamos que o milênio será literal, ok? No milênio também vai haver, né, um derramamento pleno do Espírito Santo. Você lembra daquela profecia de Joel? Muito bem. Joel, ele profetiza no capítulo 2, versículo 28, dizendo que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, Joel, ele profetiza um derramamento pleno do Espírito Santo. E onde que essa profecia de Joel se cumpre? Essa profecia de Joel, o seu cumprimento deu início no dia de Pentecoste, certo? Onde ali estavam todos reunidos debaixo de uma ordem divina do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: não saiam de Jerusalém,
até que do alto sejam revestidos de poder. Então ali, no dia de Pentecoste, onde eles estavam ali, essa profecia é cumprida, né? Jesus fala isso no capítulo 1, versículo 8 de Atos, para que eles não saiam de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Porém, no milênio, haverá um poderoso avivamento, porque essa profecia de Joel, ela vai se cumprir, certo? Completamente. Essa profecia de Joel, ela vai se cumprir completamente. Então, essa profecia de Joel, ela deu início no dia de Pentecoste, certo? E ela vem até os dias de hoje. Então, muitas pessoas hoje recebem esse derramamento do Espírito Santo. Mas só que esse derramamento, ele não é um derramamento como será no milênio, ok? O avivamento, esse avivamento, esse derramar do Espírito, ele será completo, porque essa profecia ela se cumprirá no milênio. Então veja bem, o milênio será o tempo da manifestação do Cordeiro de Deus, ok? Então, no milênio não vai haver impunidade com esse derramamento do Espírito. A gente não vai ver essa questão de impunidade como nós presenciamos hoje. Primeiro, porque falamos, né, que o capeta, o capirote, ele está preso, certo? Então, no milênio não vamos presenciar isso. No milênio será estabelecida na terra a justiça de Deus. E a justiça de Deus, você sabe que é perfeita, né? É uma justiça que não falha. Malaquias vai dizer no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 4, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e sereis e crescerei como os bezerros do cevadouro. Então, nós observamos também que no milênio haverá sim salvação, certo? E a justiça do Senhor é uma justiça reta, ok? Então, dentro desse segundo tópico, nós compreendemos, nós entendemos aí como vai ser esse período milenar, certo? Agora nós vamos encerrar com o terceiro tópico, né? Vamos falar agora das características, né? Vamos falar agora das características. Então, quais as características do milênio? Bom, uma das características do milênio, né? Nós vamos observar no reino animal. Por que nós vamos observar essas características no reino animal? Porque os animais, eles vão voltar ao seu estado de origem. Observa o que fala Isaías no capítulo 11, versículo 6. Ele diz que "E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nerd e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará." Então, nós observamos que os animais, eles vão passar por uma transformação. Isso faz parte das características do milênio, né? Uma das características do milênio no reino animal é: os animais voltarão a seu estado de origem. O lobo, o leopardo, o cabrito, o bezerro. Aqui não fala outros tipos de animais, mas são todos animais aqui, ó. Principalmente o leão, né? Que o leão é considerado o rei da selva. Então esse leão que está tão feroz hoje, né? Carnívoro, comendo os outros animais, ele não vai mais atuar dessa forma. Ele vai ser mansinho, porque ele vai voltar o seu estado de origem, certo? Então, essa será as características, né, do milênio no reino
animal. Então, dentro das características desse reino, nós também vamos observar que não haverá mais nação contra nação, né? Não haverá reino contra reino, nação contra nação. Por quê? Porque o homem voltará a viver muito mais anos. Hoje nós observamos que os homens não conseguem viver muitos anos pelo fato da saúde, né, de adquirir tanta doença por conta do pecado e também por conta dessas guerras, né? Menino com 15 anos morre, o outro mata ele, né? Morre de droga, morre de overdose, morre de tantas outras coisas. E no milênio não vai ter isso. Então, nós observamos que também uma das características do milênio é que o homem terá longevidade de vida. Por quê? Porque ele não será afetado pela doença. Seu corpo não ficará doente. Então, diz o texto em Isaías, capítulo 65, versículo 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Entendemos por aqui nesse texto que haverá velhice no milênio, certo? Porém, o homem vai viver muitos anos, né? Hoje, o homem não consegue viver muitos anos, não consegue passar aí dos seus 100 e tantos anos pelo fato de problema de saúde, né? Também o homem morre precocemente pelo fato de se degradar um com o outro e por aí vai, né? Mas nessa época milenar não acontecerá isso, porque o homem está vivendo uma paz sem precedente e uma prosperidade de uma forma tremenda. Então, todo mundo será cheio do conhecimento do grande Deus. Um conhecimento extraordinário vem de Deus para o homem. E nós observamos que não haverá mais partido como esses partidos que nós temos hoje, partido de esquerda, partido de direita, né? As teorias criadas pelo homem, como a teoria da evolução, agora a ideologia de gênero e tantas outras teorias. Então, essas teorias serão substituídas por um conhecimento pleno e santo, sem ganância, sem arrogância. Observe o texto que diz, Isaías 11, e versículo 9: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, dentro de um resumo, nós mostramos para você como será o milênio, né? Nós mostramos para você a realidade do milênio. Então, nós falamos no primeiro tópico sobre o que vai ocorrer no mundo após a volta de Jesus, né? Falamos que vai ter paz e prosperidade mundial, né? E dentro do segundo tópico, nós abordamos que esse período milenar, ele é literal, certo? Falamos que vai ter casamento, vai ter noivado, vai ter namoro. É um milênio literal, não é simbólico. E nós, no terceiro tópico, compreendemos essas características do reino milenar, onde os animais eles voltarão ao seu estado de origem, onde os homens voltarão a viver muitos anos e onde eles terão um conhecimento fora do comum, porque o Senhor Deus vai encher cada um do seu conhecimento. Então, essa foi a nossa pré-aula de hoje, da nossa lição 11, a realidade do milênio.
Se você gostou desse conteúdo, eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Se você também gostou da forma que nós estamos aplicando essa aula, eu peço a você que deixe algum comentário. Se você gostou dessa aula, dessa forma, comenta aí e diz assim, continua assim. Escreve aí, continua assim, continua assim, continua assim, porque eu vou entender que essa aula ela está sendo melhor do que as outras que a gente deu aqui no canal. Então, muito obrigado a todos e Deus abençoe.